Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é a primeira videoaula falando sobre a norma 9050, a BNT-NBR 9050, que foi publicada no dia 11 de 9 de 2015 e entrou em vigor no dia 11 desse mês, ou seja, a partir do dia 11 de outubro. Galera, essa primeira videoaula não vai abordar nenhum comando, nem do Revit e nem do AutoCAD. Porque o assunto que foi escolhido pela maioria nos comentários, quando eu expliquei que foi lançado essa revisão, essa terceira edição, foi exatamente sobre banheiros, sanitários e vestiários. Bom, então nessa videoaula eu vou começar as considerações sobre o que é cada elemento, sobre o quantitativo e na próxima aula eu já vou começar a falar sobre dimensões. Para quem conhece a norma 9050, isso não deve ser muita novidade. Para vocês que são alunos de engenharia civil e arquitetura, que estão começando a trabalhar com esse tipo de processo, a gente tem que balizar alguns conceitos antes de começar a estruturar. Primeiro, na norma 9050 eu coloquei exatamente as páginas e as relações de cada item. Ela qualifica 3 elementos, sendo o banheiro, que seria um cômodo que dispõe chuveiro, banheira, bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios. Esses demais acessórios seriam barras de apoio, elementos de alarme de incêndio, sinalização e assim por diante. Então o banheiro, comparado com o sanitário, a única diferença é que ele tem à disposição um chuveiro. Ok? O sanitário ele está no item 3.134 na página 6, teria as características como cômodo que dispõe bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios. O último item, que seria o 3.139, classifica o item como vestiário, sendo que seria para troca de roupa, ok? Podendo ser um conjunto com banheiros ou sanitários. O vestiário a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, quando eu for falar em locais para prática esportiva, terapêutica ou demais usos. E desses 3 itens, o que vocês estão mais habituados a encontrar seria o sanitário. Em faculdades, shopping, estabelecimentos públicos, você vai encontrar então um cômodo com uma bacia sanitária, um lavatório, espelho e os demais acessórios. E em situações específicas você encontra o cômodo com chuveiro, que é classificado como banheiro. Bom, tendo isso em mente, o próximo passo seria a gente colocar alguns nomes, algumas características. Nesse caso é uma imagem que eu utilizei da norma 9050 de São Paulo, onde exemplifica bem o que seria alguns dos itens. Por exemplo, o elemento de ducha, o elemento de banco, o elemento de espelho, cabide, sifões que devem ser protegidos, a própria louça, denominada como bacia sanitária, barras de apoio, válvula de descarga e registro. Então essa imagem dá para exemplificar bem como que é utilizado essas estruturas. Nessa aula eu não vou abordar o dimensional. Eu vou começar com os conceitos, na segunda aula eu já vou começar a falar sobre as dimensões, como alturas, referências de giro, abertura de porta e assim por diante. Beleza? Bom, a gente tem que entender também que a localização de um banheiro, um sanitário, um vestiário, não pode ser em qualquer local. A gente tem que seguir algumas primícias, entre elas, estar em uma rota acessível. Não adianta nada você fazer um estabelecimento e as pessoas que vão precisar fazer uso terem dificuldade ali para encontrar ou acessar. Isso também vem em relação a sistemas de segurança. Por quê? Estando próximo ao sistema de circulação principal, no caso de uma emergência, caso o prédio tenha ali alguma avaria, alguma situação, para acessar esse banheiro, esse sanitário vestiário acessível, você consegue chegar com facilidade, ok? Outra relação ele fala que é próximo ou integrada a outros sistemas sanitários. Ele até coloca evitar instalações em locais isolados para situações de emergência ou auxílio e devem estar devidamente sinalizados. Em relação às sinalizações, creio eu que eu vou falar na quarta aula sobre a simbologia, eu vou falar sobre as relações e dimensões na segunda e terceira e a gente vai partir para a simbologia. Bom, ele coloca uma recomendação mínima que a qualquer ponto desse seu estabelecimento, desse seu prédio, o sanitário ou banheiro acessível deve estar a 50 metros. Então, se você estiver fazendo uma planta base e analisar a distância de qualquer ponto dessa edificação, tem que ter no máximo 50 metros, ok? Bom, o próximo elemento aqui seria número mínimo de sanitários. Bom, para o caso de banheiros, vestiários, sanitários acessíveis, você deve executar uma instalação independente.
Mas como assim, professor, uma instalação independente? Caso haja a necessidade de entrar uma pessoa para auxiliar do sexo oposto, por exemplo, se tem um banheiro masculino e dentro desse banheiro existe um sanitário acessível. Para uma pessoa entrar do sexo oposto, é constrangedor para a própria pessoa que está sendo auxiliada e para os demais que estão no ambiente. Então você tem que fazer uma entrada independente para que, caso seja necessário esse auxílio, não ocorra esse problema, ok? Também é recomendado que em locais de prática terapêutica esportiva, clubes ou demais usos, os banheiros acessíveis ou sanitários acessíveis excedentes sejam instalados nos banheiros coletivos. Óbvio que respeitando todas as especificações de sinalização, acessórios e assim por diante, ok? Eu vou falar um pouco sobre sinalização no item 5.6.4.1, ok? Nesse caso, as páginas que nós estamos trabalhando nessa norma é a página 84 e 85, que é especificamente a quantidade. E aí vocês vão fazer uma pergunta, qual é a quantidade exata? Posso pôr 5? Posso pôr 6? 8? Na verdade, existe uma tabela classificando, ok, 3 situações: as edificações públicas, as edificações coletivas e as edificações privadas, porém de áreas de uso comum. A primeira classificação seria o elemento público, ok, que seria numa situação a ser construída e numa situação existente. Essa existente seria reformas para se adequar a essa norma vigente hoje. Então, se você vai construir um novo estabelecimento, 5% do total de cada peça sanitária, com o mínimo 1 para cada sexo em cada pavimento onde houver sanitários. Então, utilizando com esse parâmetro, vamos considerar que nesse estabelecimento tenha 100 peças sanitárias. Você tem que ter pelo menos 5 elementos, considerando 5%, sendo também que você necessita pelo menos 1 para cada sexo em cada pavimento, ok? Em construções públicas já existentes, ele coloca assim, 1 por pavimento, onde houver ou onde a legislação obrigar a ter os sanitários. O próximo elemento seria em edificações de uso coletivo. Só que ele separa aqui em 3 elementos: a ser construída, você pode colocar a ser ampliada ou reformada ou existente. Beleza? O princípio aqui é muito próximo, 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo 1 para cada pavimento onde houver sanitário. Diferente aqui no elemento de público, ele não estipula 1 para cada sexo no pavimento que vai ser construído. Então, ele fala que pelo menos 1 em cada pavimento aonde houver sanitário. Ele não estipula 1 para cada sexo. A ser ampliada ou reformada, 5% do total, com no mínimo 1 para cada pavimento acessível, onde houver sanitário. Pavimento acessível, pessoal, a gente tem que tomar um cuidado, porque nem toda edificação fez a reforma necessária para se adequar à acessibilidade. Como eu falei, essa primeira parte vai falar sobre o dimensional de banheiros, simbologias e assim por diante. Eu vou trazer mais assuntos, eu vou discutir sobre pavimentos acessíveis ou não, ok? A gente vai falar um pouco sobre rampas e assim por diante. No elemento já existente, ou seja, uma edificação já construída, uma instalação sanitária onde houver sanitários. Beleza? A última classificação seria privado, áreas de uso comum. Ele também tem os 3 itens: a ser construída, a ser ampliada ou reformada ou existente. Ele segue os mesmos princípios, 5% do total, não classificando por sexo, mas com o mínimo para onde houver sanitários, ok? A ser ampliada ou reformada também, porém 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo 1 por bloco. Reparem que aqui ele já não coloca mais como pavimento, e sim bloco, ok? Em uma instalação privada de área comum existente, você tem que ter pelo menos 1. Perante a norma, se você executar um banheiro sanitário, somente 1 elemento já é o suficiente para ele ser aprovado, ok? Na primeira tabela, onde eu não recortei aqui as imagens, tem um rodapé indicando uma nota. As instalações sanitárias acessíveis que excederem a quantidade de unidades mínimas podem localizar-se na área interna dos sanitários. Beleza? Então, caso exceda a quantidade mínima, você pode fazer a instalação na área interna do sanitário. Sanitário que seria, pessoal, banheiros públicos onde você não tem ali o acesso a chuveiro. Como eu falei, banheiro, a diferença de sanitário é o chuveiro. Porém, nós sabemos que a classificação de banheiro, ela é geral, até mesmo para um shopping onde não tem chuveiro, o cara vai falar banheiro, não vai falar sanitário. Então, tomem cuidado com isso, ok? Bom, voltando aqui para a próxima apresentação, o item de o número mínimo de sanitários acessíveis
também se aplica ao uso público ou coletivo que apresentam unidades autônomas de comércio ou serviço. Deve ser previsto um sanitário por pavimento, ok? Nesse caso, ele coloca como local ou área de uso comum no andar. Caso você faça o cálculo dos 5% e no resultado ele tenha dado um valor acima de um elemento sanitário acessível, você vai ter que considerar a divisão por sexo para cada pavimento, ok? Mesmo que a sua conta seja fracionária, ou seja, uma divisão e dê um resultado, você tem que arredondar para cima esse seu elemento. Em locais de grande concentração de pessoas, a gente classifica como fixos ou temporários, que pode ser um shopping, um terminal rodoviário, clubes esportivos, arenas ou estádios, ou até mesmo em locais de shows. Por exemplo, nós tivemos recentemente o Rock in Rio. É considerado, ok, um elemento de grande concentração de pessoas. E nesse exemplo seria um elemento temporário. A cidade do rock é desmontada a cada ano e é feito novamente cada estrutura quando é realizado o evento, ok? Nesse caso, independente dos 5% de peças sanitárias, você deve considerar a instalação de um banheiro acessível para cada sexo no conjunto de sanitários. Então, em cada conjunto sanitário, você tem que separar um para cada sexo, ok? Bom, com esses parâmetros e quantidades mínimas, você vai analisar o seu projeto e você vai referenciar a quantidade de cada elemento. Então, o último elemento aqui ainda continua sendo em relação à quantidade. Ele considera que em edificações de uso coletivo que vão ser reformadas ou ampliadas, nesse caso ele estipula até 2 níveis, ou seja, até 2 pavimentos, e com a área construída até 150 metros por pavimento. Pode ser considerado a instalação de um sanitário em um único piso. Nesse caso, prevalece a instalação no piso inferior, porque ele é o mais acessível. Independente desse caso, ele falou que é em um dos pisos, ok? Se o conjunto de sanitários ou banheiro está no piso superior, você pode utilizar dessa instalação. E o que isso facilita? A tubulação você pode aproveitar utilizando o mesmo recurso já para o banheiro existente, assim por diante. Em conjunto de sanitários, recomenda-se a instalação de bacia infantil. Em algumas normas, eles colocam isso como uma dica. Porém, nós temos a situação com pessoas com baixa estatura. E o que você acaba aqui encontrando, muitas das vezes, é um mictório, óbvio, com a dimensão menor e a altura de instalação também recomendada para pessoas de baixa estatura. Isso é de experiência própria. Nesses vídeos, pessoal, eu quero relatar também algumas coisas que nós vamos encontrando dentro desse curso, ok? Então eu vou deixar aberto o meu e-mail para que a gente consiga discutir. A gente pode trazer exemplos. Se vocês encontrarem locais que tenham essa acessibilidade, batam uma foto, que nas próximas videoaulas eu vou falar e vou demonstrar. Vou colocar o seu nome na foto, falar onde estava. Óbvio que nós estamos aqui para aprender, ok? E utilizar os recursos. Lembrando que estabelecimentos existentes têm um critério diferente para aplicação. Novos estabelecimentos é um critério mais rígido, ok? Então, nas próximas videoaulas, se vocês encontrarem algo interessante, batam uma foto, mandem para o meu e-mail. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, ok? E a gente vai discutindo e colocando em pauta nas próximas aulas. Óbvio que para as seguintes vai ser o assunto banheiro. Então, não adianta nada bater uma foto por enquanto, de estacionamento, que eu vou trazer esse assunto também para essa próxima videoaula. Então, foquem no caso de banheiro. Vestiários e banheiros devem ter no mínimo 5% do total de cada peça instalada acessível. Ou seja, é o mesmo cálculo que nós utilizamos naquela tabela. Porém, ele coloca aqui, caso haja divisão de sexo, para efeito de cálculo, as peças deverão ser consideradas separadamente. Beleza? São considerações iniciais para que caso você comece a quantificar, você tem que parar e pensar. Essa videoaula, pessoal, não é algo relacionado a software, mas eu repito e eu quero salientar. Um arquiteto e um engenheiro que não sabe quantificar o número de banheiro sanitário ou vestiário acessível vai ter problema na liberação do Corpo de Bombeiro e outros órgãos responsáveis. Então, antes de colocar no Revit, antes de colocar no AutoCAD, a gente tem que saber exatamente quantas unidades você vai instalar nessa sua edificação. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Caso você necessite baixar essa norma em relação à publicação do dia 11/10/2015, o link também está na descrição desse vídeo. É só você abrir nas páginas recomendadas, nesse caso, página 84 e 85 e assim por diante.
Beleza, pessoal? Então é isso aí, recados dessa videoaula. Se vocês gostaram dessa iniciativa, gostaram dessa ideia, eu vou trazer o mais rápido possível as aulas de construção e dimensional. Deixem aí o curtir, deixem o seu comentário, compartilhem, pessoal. Quanto mais pessoas enxergarem a importância da 9050, que eu vou ser muito franco, muitas pessoas desconhecem da norma, não dão o valor necessário, e quando você depara com uma aprovação do Corpo de Bombeiro ou algum órgão, é aí que você vai dar o valor porque você foi cobrado ou a sua obra vai ser embargada. Então, galera, antes de tudo, comecem a pensar a devida importância da 9050. Beleza? Então é isso aí. Eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e